Flamengo tá mais próximo de ter o seu estádio. A gente já tinha essa notícia ontem, só que a gente teve uma pós-rodada, vamos debater isso bem bacana hoje. Depois da prefeitura desapropriar o terreno do gasômetro, o Flamengo começa a planejar os próximos passos para a construção da nova casa. O sonho de ter o próprio estádio está cada vez mais próximo para o rubro-negro. E já é possível ver os detalhes do projeto do que pode ser a nova casa do Flamengo no gasômetro em São Cristóvão. O clube trata o estádio com o slogan "O Rio ganha mais". A ideia é que beneficie toda a região com revitalização, crescimento do comércio e novos empregos. É uma área de 90 mil metros quadrados próximo ao Terminal Gentileza. As imagens das projeções mostram um design moderno e funcional, tanto para o estádio quanto para o entorno do local. O prefeito Eduardo Paz publicou no Diário Oficial de segunda-feira a desapropriação por leilão do terreno. O local será leiloado de forma judicial e terá que ser comprado à vista. O time planeja cobrir parte do custo do terreno com a venda de apartamentos no Morro da Viúva. A ideia do clube é arrecadar cerca de 114 milhões com os 38 imóveis do edifício. O planejamento do Flamengo é conseguir finalizar todos os trâmites pela compra do terreno antes do fim do ano. Enquanto os detalhes finais e a oficialização ainda estão por vir, a expectativa já é grande para o rubro-negro finalmente ter um estádio todinho seu. Olha só quantos anos o torcedor carioca e principalmente o torcedor do Flamengo escuta isso. Tem que ter um estádio, o Flamengo tem que ter um estádio, vai ter um estádio, não vai ter um estádio. E tá aí o sonho do torcedor do Flamengo. Vini, boa tarde pra você, Lucas Pedrosa, você de casa. Tá chegando perto. É perto ou é longe? Quantos anos aí tem uma previsão já? Como é que tá essa história? Dessa vez não é cortina de fumaça, né, velho? Não, dessa vez não é. Verdade. Até porque a gente tá falando sobre um assunto, mesmo numa invencibilidade de 9 jogos do Flamengo, não esperaram uma derrota para poder tocar nesse assunto. De fato, o Flamengo vem correndo atrás para tirar esse projeto do papel. Eu, Fernandinha, para te responder isso, estamos falando de uma construção de estádio. Isso aí não é de um ano para o outro. Sim. Ou seja, o torcedor não pode esperar que em 2024, 2025, o Flamengo já terá o estádio pronto. Só um exemplo. A reforma de São Januário, a gente está falando de uma reforma. Quanto tempo, Pedrosa? 2 anos? A do Vasco é de 2 a 3 anos. Imagina a Bota aí, construção de um pelo estádio. menos 4 anos. Vamos supor aí daqui... Porque o do estádio do Flamengo, pelo que eu vi, é o dobro do É tamanho. o dobro, exatamente. Estamos falando de um estádio aí, o Flamengo planeja ter um estádio próprio, com capacidade de pelo menos 80 mil pessoas, além de muita coisa dentro do estádio, não é apenas o estádio em si. É como as novas arenas, na verdade. Evento. Pode você fazer um evento ali dentro. E o que você faz no entorno desse Era estádio, isso que né? eu queria mencionar. A questão social. Quando a gente mencionou a reforma de São Januário, a gente valorizou muito isso. Que a partir do momento que você reforma São Januário, você também valoriza demais o redor do estádio. E no caso aí da construção do novo estádio do Flamengo, seria isso. Seria numa zona portuária, um lugar que hoje é pouco frequentado, ou seja, tem essa construção desse estádio, valoriza demais o entorno, e é por isso que a prefeitura, o governo, está correndo atrás para, de certa forma, ajudar o Flamengo. E quando a gente fala ajudar, e aí a gente tem que combater as fake news aqui como jornalista, a prefeitura e o governo não está dando estádio para o Flamengo, muito pelo contrário. Como é essa ajuda, Vene? O Flamengo vai pagar para comprar o terreno, não vai receber uma doação, muito pelo contrário. O Flamengo vai tirar do próprio bolso para poder pagar. E eu vi uma entrevista do presidente Rodolfo Landim à Flá TV com um pedido muito curioso da parte dele, e é um pedido que a gente tem que mencionar aqui. Ele falou para o torcedor não apelidar o estádio ainda. Por quê? Porque grande parte da receita vai sair do name rights. Para quem não sabe o que é name rights, por exemplo, o Morumbi hoje se chama Morumbis, porque o São Paulo vendeu o name rights. O chocolate bis. Exatamente. A Arena Neoquímica do Corinthians se chama Arena Neoquímica porque o Corinthians vendeu o name rights. E a partir do momento que você vende o name rights, você consegue uma receita muito boa. E no caso do Flamengo, estamos falando de um clube que, querendo ou não, hoje está com uma grande visibilidade, não só no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, mas também no futebol mundial. E, obviamente, a diretoria do Flamengo vai conseguir uma boa receita através do name rights. Então, torcedor, eu acho que você pode ficar contente, sim, porque o Flamengo está muito próximo de dar o primeiro passo, ou seja, comprar o terreno e depois iniciar a construção desse estádio próprio, que é só isso que falta para a história do Flamengo. A verdade é essa. O Maracanã é lindo, maravilhoso, mas o Maracanã hoje custa muito caro para o Flamengo. Porque o Flamengo, quando joga lá, a receita é em torno de 50% que fica para o Flamengo. A despesa é muito alta para jogar lá. E nem estamos falando de um estádio que hoje é um caldeirão. Não é.
Se a gente for parar e analisar a acústica do Maracanã, não é das melhores. Saudades do velho Maracanã, porque o Maracanã atual, depois das reformas, não é o mesmo Maracanã. Dito isso, eu acho que o torcedor, repito, tem que ficar muito contente, porque, de fato, o novo estádio do Flamengo, ou melhor, o novo estádio do Flamengo não, né? O primeiro estádio do Flamengo está muito próximo de iniciar a construção, digamos assim. A gente passou agora há pouco num grande clube do Brasil, que foi o Galo, o Atlético Mineiro, por uma situação bem parecida com essa. Tinha o Mineirão e jogava por lá, e aí ele fez a MRV Arena. E aí também tem a questão do number right, como é importante. Porque é uma grana muito grande que entra para o clube e ajuda a puxar um monte de coisa no estádio. E o estádio precisa ter um nome, por isso que é number right. Precisa ter um nome daquela marca e, em troca, eles dão dinheiro. Isso é muito importante num processo como esse de levantar um estádio, de tirar do zero. E o Galo passou por isso e está super poderoso na sua nova casa, né, Lucas Pedrosa, que começou no ano passado, a MRV Arena. Exato, exato. Eu acho que isso é um grande passo para qualquer clube do futebol brasileiro que quer se equiparar ao patamar, por exemplo, do futebol europeu, né? É dinheiro de arena, como o Vene trouxe aqui, questão de sócio-torcedor, questão da torcida comparecendo, comprando na bilheteria, o entorno, camarotes, bares, tudo isso gera muito dinheiro. Para vocês terem uma noção, eu estive lá na Europa e você também já foi, Vene já foi. O Camp Nou, ele tem um tour do Camp Nou que, para você entrar no tour do Camp Nou, cada pessoa paga 20 euros. Então você imagina a rotatividade de pessoas que existem lá. Imagina se o Flamengo tem um museu para fazer um tour desse tamanho, como deve ter no novo estádio. E aí você tem também essa renda para cada pessoa que quiser vir ao Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, e visitar o estádio do Flamengo. É uma renda altíssima. Então, não só para o Flamengo. Pega essa visão aqui. A região. Aqui é o região, entorno. perfeito. Eu vou ao Rio de Janeiro, não conheço o Rio, torcedor do Flamengo, eu vou até o museu, até o estádio fazer o tour. Eu vou ter que ir até aquela região. Vou consumir o que está em volta. E é muito próximo do Maracanã, é muito próximo de São Januário. Você faz um bate... eu quero fazer um tour de estádios pelo Rio de Janeiro. Você consegue fazer isso em um dia. Então tudo isso revitaliza a cidade. Para os clubes é muito importante. Eu acho que é um projeto que a torcida do Flamengo merecia já há muito tempo também, por todo o apoio que tem, sempre lota estádio. Eu acho que é essencial para a nossa cidade, para a revitalização da nossa cidade, e vai ser um up muito grande aqui na forma como a gente enxerga o futebol, da gente entrando de fato no século XXI do futebol. Vai ser muito bom. E assim, a importância do Eduardo Paes, que é o prefeito, na preocupação que ele tem em relação a essa questão social também. E aí eu falo isso de cadeira porque quando acontece a concessão do Botafogo com o estádio Newton Santos para depois de 2050, já acontece na gestão do Eduardo Paes, e eles até me convidaram para fazer a cerimônia toda, eu até faltei aqui no dia, e eu tinha que fazer um texto sobre o quanto aquele estádio mudou a minha vida. Porque, na verdade, mudou a minha vida, eu moro ali no entorno, né? Mas mesmo se não morasse, teria mudado a minha vida. E muda a vida de todas aquelas pessoas que moram ali em volta. Muitas pessoas fazem um comércio perto, no dia do jogo aquilo fatura muito, faz a renda da família toda, melhora a questão do acesso e tudo mais. E a preocupação do Eduardo Paes, que é um grande vascaíno, nesse ponto da revitalização local na concessão do Botafogo. E agora também, nas falas dele, essa preocupação no entorno aqui da região do novo estádio do Flamengo. Então, um golaço aí da prefeitura que ajudou. Perfeito. O Pedro Paulo também foi um cara muito importante, que é um rubro-negro, né? Foi um cara muito importante nesse processo. E, claro, a gestão do Landim, que muitas vezes, às vezes, fez uma cortina de fumaça, mas no final das contas, Vini, começou a encaminhar para resolver esse problema. Não, independentemente, muita gente acredita que ele esteja fazendo isso por conta das eleições do Flamengo nessa temporada. Para quem não sabe, esse ano é ano político no Flamengo, a gente terá uma eleição e o Landim, ele não pode se candidatar, provavelmente ele vai apoiar alguém, que será o Rodrigo Duns, independentemente já está definido. Ele mesmo já falou num jantar para sócios, enfim. Independentemente se é questão política ou não, o que importa é o seguinte, o Flamengo terá um estádio próprio. É isso que importa. Isso. Depois a gente debate qual é o interesse do Rodolfo Landim. Isso aí a gente debate depois. O torcedor rubro-negro, ele tem que se sentir orgulhoso, porque agora ele vai poder dizer que tem uma casa, porque só faltava isso para o Flamengo. A verdade é essa. Eu achava um absurdo o Flamengo não ter um estádio próprio. Mas não é ter um estádio próprio apenas para dizer que tem, com capacidade de 30 mil. Tem que ter um estádio próprio com capacidade do tamanho que é a torcida do Flamengo. É isso, pelo menos 80 mil pessoas, até para gerar muitas receitas, porque se a gente for parar e analisar, a torcida do Flamengo marca presença, tanto é que tem a melhor média de públicos
na temporada, está sempre marcando presença. Isso, obviamente, ajuda demais o clube na questão financeira. E olha só, tem drone também no mercado da bola. Aliás, tem muito drone hoje, hein? Tem. O negócio, a semana você tem drone de quê? Fala só um nome. Tem vários. Eu Só quero um. saber do Só um. Alan. Do Alan, esse Alan, André Ramalho, novo diretor de futebol do Vasco. O que mais você quer? Treinador já tem? Não, treinador é um outro passo que a gente vai explicar aqui também. Tá cheio de gente na pista querendo Tá. um ex, hein? Cuidado. Se bem que tem um que não tá mais na pista não, a gente também vai falar sobre isso, Verdade. o Fluminense com o Diniz. Tem drone no mercado da bola com o Vene, o meia Marcos Antônio da Lazio recebeu proposta do Flamengo. Pois é, o Flamengo já Depois enviou vou uma... contigo pra saber quem é esse cara, hein, O Pedrosa? Flamengo já enviou uma proposta oficial a Lazio e já teve uma resposta. A Lazio não gostou dos números apresentados do Flamengo e enviou uma contraproposta ao Flamengo. O Flamengo agora vai se reunir, a diretoria do Flamengo vai se reunir para estudar essa contraproposta da Lazio e aí responder ao time italiano. A informação mais importante é Flamengo e Lazio estão em negociações em andamento para a contratação desse meia de 24 anos, o Marcos Antônio, que atuou pelo PAOK por empréstimo na última temporada. Não está nos planos do time italiano. A Lazio não vai fazer nenhuma dificuldade assim para poder não liberar o jogador. Muito pelo contrário, quer liberar, mas óbvio, entende que só vai liberar depois que chegar aquilo que eles entendem que é bom para o clube. O Flamengo fez uma proposta de empréstimo com uma opção de compra, considerada baixa pela Lazio. A Lazio fez uma contraproposta de empréstimo com obrigação de compra se ele atingir um determinado número de jogos, se ele desempenhar com a camisa do Flamengo. E aí o Flamengo agora vai analisar para ver se dá o ok ou não. Negociação em andamento, a gente pode criticar a diretoria em vários fatores, mas em relação à negociação tem que bater palma para eles, sabem muito negociar, porque muito torcedor reclama, tudo é novela. Não é novela, é na base da paciência. Olha o Léo Ortiz, demorou, veio e está valendo muito a pena. Porque ele está jogando, até mesmo improvisado, está dando conta do recado. E se a diretoria entende que o Marcos Antônio e o Tite entendem que podem agregar ao elenco, a diretoria está correndo atrás dessa contratação. Quem é esse jogador, Lucas Pedrosa? Vamos lá, o jogador de meio campo pode fazer a função de segundo volante, assim também como de meio campo, aquele cara mais armador, mas ele tem a característica de acelerar o jogo. Tem bom passe, mas também tem boa condução. Eu acho que a gente tem que lembrar, Fernanda, pouca gente se atenta a isso, que o Tite ele foi técnico da seleção brasileira durante longos anos. Então o mapeamento de mercado dele no mundo inteiro dos jogadores brasileiros é muito grande. Não é só do Tite, mas também da comissão técnica dele. Se você for falar para o Tite 100 jogadores que atuam na Europa, provavelmente ele vai saber o nome de cada um, como cada um joga, não especificamente o Tite, mas a equipe dele, né? Porque ele tem que fazer esse mapeamento quando você é técnico da seleção brasileira. É mais ou menos assim quem é professor? Eu dou aula só numa escolinha pequena, tem 8 alunos por turma. Perfeito. Eu tenho uma informação sei o nome importante de do todo Flamengo, mundo. que eu acabei de receber. Vambora. Vai, pode falar. Hugo Souza indo pro Corinthians. Hugo O goleiro Souza. do Flamengo. Acabei de pro receber Corinthians? aqui. Tá indo pro Corinthians, certo já. Hugo Souza, portanto, será o novo goleiro do Corinthians. Já tá ok? Já tá segundo- fechado. Não Fechado já. oficial, mas drone do É Vene. isso. Eu só confio se o Vene... Deixa eu só falar. ver se o Flamengo vai receber algo pelo Então empréstimo. tá, então ele tá ali no drone dele. E aí você tá naquela escola e você dá aula pra 3 turmas com 8 alunos. Sim. Você sabe o nome de todo mundo. Exato. Aí tu vai num professor que dá aula numa escola enorme, com 50 turmas, com 50 alunos, o cara sabe o nome de todo mundo, porque ele vai aumentando essa capacidade dele. O caso do Tite é esse, ele já chegou no macro, assim, no total. É verdade. Ele já consegue enxergar todo um cenário. E aí quando trabalha no clube, as coisas ficam um pouco mais fáceis, né, ô Provavelmente ele já conhece esse jogador desde o momento que ele era da seleção brasileira. Então eu acho que a gente tem que confiar no palpite do Tite, na indicação do Tite e também na diretoria de futebol do Flamengo, porque como o Vene disse, existem várias ressalvas com essa diretoria, mas em relação à negociação, venda, compra, ter paciência, saber se é assertivo no mercado, a diretoria do Flamengo ela faz um trabalho muito bom. E já tem um tempo que a gente comenta... Pode fazer os teus troços com calma aí que a gente vai levando aqui, Vene. A gente já com um tempo comenta, como eu até falei aqui, eu acho que em negociação, há algum tempo, o Flamengo é o melhor. É o que melhor sabe vender. Sim. E também melhor sabe comprar. Consegue fazer de um jeito. Quando vem, o Flamengo, o time falou que é pouco. Porque já faz parte de toda uma jogada e de uma experiência também. Fala comigo, nação. Bruno Henrique é desfalque para o jogo contra o Juventude. O atacante sentiu aí um trauma
no pé esquerdo que já iniciou o tratamento. Lembrando, foi um trauma, isso não foi lesão. Menos preocupante aí pra gente. A questão agora é, o Flamengo já estava com vários desfalques e um deles já era o Cebolinha, que está no departamento médico em recuperação. Será que chegou a hora de Matheus Gonçalves entrar em campo? Acredito que seja uma boa opção, o moleque joga muito, mas também tem a opção do Tite mudar a tática e colocar o Pedro com o Gabigol. E aí, torcedor, qual das duas opções aí é a sua favorita? Deixa nos comentários o que você pensa disso. E se você tem uma outra alternativa também, deixa aí pra gente trocar aquela ideia nos comentários. E no vídeo de hoje aí também falamos sobre o estádio do Flamengo. O Flamengo que tá aí quase fechando a negociação com a prefeitura. Na verdade já fechou, né? Só falta agora comprar no leilão que vai ser aberto por conta da desapropriação da prefeitura com a Caixa. E arrematando esse leilão, o caminho vai estar aberto para o Mengão seguir com as outras negociações, porque não é tão fácil assim. Agora o Flamengo vai ter que negociar o name rights, que é uma opção para viabilizar mais verba para a construção do estádio. E toda essa repercussão das negociações de sucesso do Flamengo tem deixado os rivais malucos, porque enquanto no futebol moderno a SAF é a moda, o Flamengo segue na linha ao contrário e segue tendo muito sucesso em sua gestão. Quero deixar os créditos aqui para SBT Sport Rio. Se você quiser conferir o vídeo na íntegra, eu vou deixar o link na descrição. E se você curtiu esse conteúdo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.